Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Alexandre Lopes e nós estamos aqui de volta com mais uma das nossas videoaulas do curso de IPv6. Essa é a nossa videoaula número 4, onde nós vamos falar do cabeçalho de extensão ou dos cabeçalhos de extensão. Né? Então, quais os cabeçalhos de extensão que nós vamos tratar nessa nossa videoaula? Tá? O Hope by Hope, Destination Options, o Routing, o Fragmentation e o AS mais ESP. Tá? Então vocês vão entender cada um desses cabeçalhos. Vamos lá. Primeira coisa é a gente saber qual a importância do cabeçalho de extensão. Né? Para que existe um cabeçalho de extensão? No IPv4, o campo opções do cabeçalho IPv4 ele trazia algumas informações complementares ao cabeçalho. Isso fazia com que o cabeçalho do IPv4 tivesse um tamanho variável, entre 20 e 60 bytes. Isso fazia sempre que o roteador, antes dele começar a ler o cabeçalho, antes dele começar a desencapsular o cabeçalho IP, ele tinha que ir lá, calcular, ver o campo do tamanho do cabeçalho e aí calcular o tamanho desse cabeçalho para depois ele começar a ler. Isso fazia com que os roteadores perdessem um pouco de tempo e fazia com que o cabeçalho IPv4 não fosse tão eficiente, né, quanto o cabeçalho IPv6 vai ser. Né? E aí, justamente por causa disso, por causa dessa variável de tamanho e dos roteadores terem que processar as informações, antes ele tinha que saber o tamanho para depois começar a processar as informações e executar o trabalho, né? Que foi no cabeçalho IPv6, optou-se por um cabeçalho mais enxuto, né? Onde só tinha as informações propriamente dita de endereçamento do endereçamento IP, só o que realmente importava para os roteadores, né? E aí o que acontece? O tamanho do cabeçalho IPv6 ficou fixo em 40 bytes. Observa que o IPv4, né, na versão IPv4, vou escrever aqui em cima para não confundir, ó, no IPv4, né, IPv4, a gente está falando de um cabeçalho de 32 bits, de um endereço de 32 bits. E no IPv6, a gente tem um endereço de 128 bits, ou seja, 4 vezes maior. Esse é 4 vezes, o de baixo é 4 vezes maior, né? De 32 para 128. Mesmo assim, o cabeçalho IPv4, o cabeçalho do IPv6 ficou apenas o dobro do tamanho do cabeçalho IPv4, 40 bytes. Né? O campo de opções foi substituído pelos cabeçalhos de extensão. Então passou a não se existir mais o campo de opções, né? E aí passou a ter o cabeçalho de extensão. Né? No IPv4 existia um campo chamado protocolo que apontava para o último protocolo. Né? No campo no protocolo IPv6, ele passou a se chamar próximo cabeçalho, ou seja, ele aponta para o próximo cabeçalho, seja ele um cabeçalho de extensão, ou seja ele um protocolo da última camada, da próxima camada, a camada superior, que a gente pode estar falando de um TCP, um UDP, ou até mesmo do ICMP, certo? Então, esses eram os campos, os protocolos que vinham sendo setados aqui nesse campo protocolo do IPv4. E aí no IPv6 eu tenho esses três e mais os cabeçalhos de extensão. Né? Então aqui, ó, o campo protocolo apontava apenas para os protocolos da camada de transporte, TCP, UDP e CMP, né? O campo próximo cabeçalho aponta para o próximo cabeçalho, que pode ser o cabeçalho de extensão ou o cabeçalho da camada de transporte. E aí aqui eu tenho um exemplo. Né? Eu tenho aqui um cabeçalho IPv6 e o campo próximo cabeçalho. Esse campo próximo cabeçalho aponta que eu vou ter um cabeçalho de extensão.
Aí no cabeçalho de extensão eu também tenho um campo chamado próximo cabeçalho. Esse próximo cabeçalho aponta para um cabeçalho de extensão. E somente o segundo cabeçalho de extensão vai me apontar para o protocolo da camada superior. Poderia não ter nenhum cabeçalho de extensão ou poderíamos ter mais cabeçalhos de extensão. A gente vai entender ao longo dessa aula de hoje como isso funciona. O funcionamento do campo próximo cabeçalho, né? O campo next header, ou próximo cabeçalho, né, vem com o código do próximo cabeçalho. Esse cabeçalho deve obedecer uma ordem e o cabeçalho hope by hope deve ser sempre o primeiro. Por quê? Porque de todos os cabeçalhos de extensão, ele é o único que é lido pelos roteadores. Todos os outros cabeçalhos são lidos somente pelo destino, né? Então, só o destino, a comunicação passou a ser fim a fim. Somente o destino vai ler os outros cabeçalhos. Isso tornou também o trabalho mais rápido. Só o campo hope by hope, como o próprio nome diz, né? Salto após salto, ou salto por salto, né? Que o cabeçalho, que é o único cabeçalho de extensão que vai ser lido pelos roteadores. E aí a gente tem uma tabelinha aqui, ó, que mostra esse código que vem setado no campo próximo cabeçalho. Então, essa é a ordem com que eles têm que aparecer, certo? Essa é sempre a ordem com que eles têm que aparecer. Então, primeiro que vai aparecer o hope by hope com código 0. Né? Depois, destination options com código 60. Routing header com código 43. Fragment header com código 44. Authentication header, que é o AS, com 51. Encapsulation Security Payload, que é o ESP, com código 50. Destination Option, com 60. Mobility, ou Mobility, com código 135. Né? Sem próximo cabeçalho, com 59, é para indicar que está vazio, que não tem cabeçalho nenhum. Né? Ou seja, se for 0, é o hope by hope. Se for sem cabeçalho, é 59. Vazio ele nunca vai estar. Ou ele vai estar com valor 0 ou com valor 59. O ICMPv6 58, o UDP 17 e o TCP 6. Então, essa é a ordem com que os cabeçalhos vão estar aparecendo no campo próximo cabeçalho. E aí vamos estudar um pouquinho cada um deles, vamos ver como eles funcionam. Então, cabeçalho hope by hope, né? Ele é o único cabeçalho de extensão que é analisado pelos roteadores. Por isso, obrigatoriamente ele tem que ser o primeiro da pilha de cabeçalho de extensão. Isso tudo a gente já viu. Como é que o roteador faz? Ele compara, ele vai lá no código next header, ou próximo cabeçalho, e compara aquele valor a 0. Se o valor for igual a 0, então ele analisa o primeiro cabeçalho da camada dos cabeçalhos de extensão. Se for diferente de 0, ele sabe que ele pode encaminhar tudo direto, já leu o endereço IP e encaminhar direto. Tá? Esse cabeçalho ele é usado em ações que envolvem a participação dos roteadores. O exemplo disso é o tráfego multicast. O tráfego multicast muitas vezes envolve essa ação dos nossos roteadores, ou dos roteadores ao longo do caminho, e por isso podem vir marcados no campo hope by hope. Tá? Existem dois tipos de mensagem hope by hope. O router alert, né, que é utilizado por protocolos de multicast como o MLD, né, que é o Multicast Listener Discovery, para saber um pouco mais sobre o MLD, você deve consultar a RFC 2710. Tá? Nosso curso não vai abordar o protocolo MLD. E o Jumbogram. O Jumbogram é uma possibilidade nova do IPv6 que é muito legal. Tá? São super pacotes. Tá? Com mais de 64 KB. Um pacote de Jumbogram pode chegar até 4 GB. Olha só que legal. Né? O problema é que atualmente os protocolos da camada superior, TCP, UDP e protocolos de camada de apresentação, de aplicação, ainda não suportam tamanhos tão grandes. Então, isso é uma novidade do IPv6 em que os desenvolvedores ao longo do tempo vão se acostumar e vão utilizar. Essa função, ela provavelmente vai ser muito bem utilizada por desenvolvedores de multimídia,
né, que normalmente trabalham com conteúdo grande, com um pacote bem grande. O cabeçalho Destination Option é o próximo cabeçalho da nossa lista. É o único dos protocolos de extensão, ou dos cabeçalhos de extensão, que podem aparecer duas vezes numa pilha. Então, essa é uma característica marcante do Destination Option, né? Primeira vez antes do cabeçalho routing, né? E depois, lá no finalzinho, antes do protocolo da camada superior. Então, ele pode aparecer essas duas vezes na pilha de protocolos. É analisado apenas pelo destinatário, ou seja, só quem analisa ele é o destinatário, não é o roteador. Apesar dele poder aparecer duas vezes, mas ele só é analisado pelo roteador, pelo destinatário, não pelo roteador. E ele traz informações que podem variar de acordo com as aplicações, né? Então, é muito variável essa utilização dele. O cabeçalho routing, ele é um cabeçalho que ele foi desenvolvido por um propósito e depois ele mudou de propósito, tá? Ele inicialmente seria usado para traçar uma rota específica entre os roteadores. Então, eu tenho vários roteadores no caminho e eu quero determinar qual rota que o meu pacote vai passar. Só que isso foi considerado inseguro. E aí, por questão de segurança, eles removeram essa utilização desse cabeçalho de extensão, né? A RFC que considerou ele obsoleto para esse fim foi a RFC 5095. Tá? E ele passou a ser utilizado, então, com o Routing Type 2, ou Routing Tipo 2, né? Que ele é usado pelo MIP, que é o Mobile IPv6, ou seja, o MIP v6, tá? Que é um protocolo, um cabeçalho que possibilita a mobilidade. Tá? Algumas aplicações de mobilidade necessitam que o host tenha dois endereços IPs. Um endereço IP da rede onde ele foi autenticado primeiro, ou seja, da rede raiz dele, né? Da rede de origem dele, e outro endereço IP que normalmente é dinâmico de acordo com o que ele for andando na rede onde ele é considerado visitante. Então, essa aplicação de mobilidade necessita dois endereços IPs de origem, né? E aí é um problema, por quê? Porque o campo endereço IPv6 só tem lugar para um endereço de origem e um endereço de destino. Como é que a gente vai resolver esse problema? Né? E aí o routing, como ele tinha vários endereços para vários cabeçalho, no cabeçalho dele tinha vários campos para vários endereços IPs, porque ele tinha que traçar os endereços IPs dos roteadores no caminho, ele foi utilizado para isso. Né? Ele foi utilizado para setar outros endereços IPs, que são os endereços IPs de visitante dos hosts no MIP v6. Tá? Então, passou-se a utilizar o routing para isso. O cabeçalho fragmentation, né? Quando um pacote fica maior do que o limite da tecnologia utilizada, ou seja, ele estoura a MTU, Máximo Transfer Unit, né? A necessidade de fragmentar esse pacote. No IPv4, como é que funcionava? Né? A gente tinha os campos identificação, flags e fragmentação. Eles eram responsáveis por esse controle dessa fragmentação toda. E o que acontecia? Antigamente, o roteador, ao longo do caminho, quando ele percebia isso, ele passava a fazer a fragmentação. Né? Agora, com o IPv6, somente o host de origem que faz essa fragmentação. Quando o roteador percebe que aqui está quando um host, né? Mas na verdade é quando um roteador, ó, isso aqui saiu errado aqui, ó. Vamos corrigir aqui, ó. Quando um roteador verifica que um pacote estoura a MTU, ele envia uma mensagem para a origem, ou seja, agora sim para o host de origem, e sinaliza a necessidade da fragmentação. Então, na hora que um roteador percebe que a MTU estourou, por quê? Porque a MTU estoura de acordo com a tecnologia usada para transportar, né, esse pacote. Aí, às vezes, essa tecnologia não está na primeira rede ou no primeiro enlace, pode estar lá no segundo, no terceiro, no quarto enlace. Então ele devolve a mensagem pedindo para que é necessário fazer a fragmentação desse pacote. E aí essa fragmentação é feita na origem e só é percebida pela origem e pelo destino. Feita através do cabeçalho fragmentation. O cabeçalho
AH e ESP são os dois cabeçalhos que a gente, quando a gente fala que o IPv6 ele passou a dar suporte nativo ao IPsec, são por causa desses dois cabeçalhos, né? Não significa que todos os dados já são criptografados logo de cara, tá? A gente tem que configurar isso e tem que saber usar essa funcionalidade de IPsec, mas significa que qualquer host que tenha a pilha IPv6 instalada nele, ele já tem por padrão o IPsec, a gente já pode utilizar. Isso não era verdadeiro no IPv4. No IPv4 a gente tinha que verificar se era possível utilizar o IPsec, né? E isso também vai fazer com que o IPsec passe a ser uma solução fim a fim, né? O que não era antes, normalmente era feito em roteador, era feito em algum dispositivo intermediário, né? Então, o protocolo, o cabeçalho AS, que é o Authentication Header, é o cabeçalho responsável pelos serviços de autenticação. E o cabeçalho ESP, que é o Encapsulation Security Payload, é o cabeçalho responsável pelo serviço de criptografia. Então, um criptografa e o outro bota a senha, né? Então, essa é a forma dos dois trabalharem. Você pode saber um pouquinho mais sobre esses dois, se você for um profissional de segurança, se você gosta do assunto de segurança, se você quer se desenvolver no assunto de segurança, você pode tratar um pouquinho mais dos dois, estudar um pouquinho mais a RF6 que fala dos dois. O protocolo, o cabeçalho AH, você vai ver no 2402, na RFC 2402. E o ESP, você vai ver na RFC 2406. Então você pode ir lá entrar nessa RFC e dar uma lida que você vai conhecer um pouquinho mais desses dois protocolos. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A ideia realmente é essa, que a gente trate dos assuntos de uma forma bem cadenciada e que a gente trate dos assuntos de uma forma exclusiva às aulas, né? Então, essa aula foi sobre cabeçalho de extensão. A gente não vai ficar misturando muitos assuntos numa mesma aula para que o curso fique mais dinâmico e para que não fique aulas muito grandes na internet que são um pouquinho chatas. Então, é isso aí. Espero que todos tenham gostado e espero vocês na próxima aula.